Voltamos com o programa Fórum Legal. Hoje o tema Previdência Social. Doutora Adriana Sato, no bloco anterior nós falamos sobre como funciona o sistema previdenciário e as formas de custeio. Conta pra gente agora quais são os benefícios da Previdência Social na vida do trabalhador. O trabalhador que contribui para a Previdência de forma direta ou indireta, direta quando ele mesmo vai lá e faz o recolhimento como autônomo, como facultativo, como microempreendedor, ou então de forma indireta quando ele é empregado e tem aquele desconto que é direto em holerite. Quando ele faz esse recolhimento para a Previdência, ele garante a concessão de um auxílio-doença, caso ele fique doente, de um auxílio-doença acidentário, caso ele adquira uma doença decorrente do trabalho. Ele também pode ter direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição, quando ele atinge 35 anos homem ou 30 anos mulher. Ele também pode ter direito a uma aposentadoria por invalidez, caso a doença dele se torne totalmente incapacitante para o trabalho. Ele também pode garantir, através da Previdência, uma pensão por morte em caso de falecimento dele. Ele garante para os dependentes dele, para a mulher, para os filhos ou para os pais, caso não haja mulher ou filhos, né? Uma pensão por morte, que é uma renda que equivale ao valor que seria de um benefício para ele. Ele deixa esse benefício para os seus dependentes. E o salário maternidade para a mulher quando ela se afasta do emprego em decorrência de uma licença maternidade. Agora, como é definido o percentual do recolhimento do INSS para cada tipo de segurado? O facultativo, o autônomo, o empresário, eles que são, o que nós podemos dizer que eles é que vão e procuram a Previdência Social para se filiar, que buscam um registro junto à Previdência, a inscrição junto à Previdência, o recolhimento deles é de 20% do valor da renda que eles declaram como recebida para o INSS. O empregado, ele tem o desconto direto em folha, que é até de 8%, né, que varia de acordo com a remuneração dele, e o restante, os outros 12%, é custeado pela empresa, né, que a empresa ela paga esses 12% sobre o valor da remuneração desse empregado, independente de teto. Então, hoje o teto do INSS está em 3.400 e pouquinho. Então, o trabalhador ele tem um desconto de 8% limitado ao teto, até 3.400 e pouco. Mesmo que ele receba um salário de R$6.000, o desconto dele da Previdência vai ser 8% sobre o teto. Agora, já a empresa, não. A empresa recolhe 12% sobre o valor total da remuneração desse empregado, independente do valor do teto. Então, assim, para cada tipo de segurado tem um percentual? Tem. E aí, no ano passado, também, além dessas duas figuras, né, do que por livre e espontânea vontade se inscreve para contribuir para a Previdência e o empregado, criou-se também a figura do microempreendedor, que é uma figura de um segurado que recolhe numa alíquota diferenciada de 11%, para que é uma forma que o governo viu de estimular as pessoas que vivem na informalidade e as donas de casa de efetuarem recolhimento à Previdência para resguardar para essas pessoas um benefício de aposentadoria ou de auxílio-doença em caso de doença. Então, nesse tipo de segurado, o percentual é menor. Então, é um percentual diferenciado. 11%. Isso. E sobre o teto também? Não, ele recolhe 11% sobre o salário mínimo. O salário a única mínimo. faixa salarial que esse microempreendedor pode recolher é um salário mínimo. Ele não pode recolher sobre mais. Se em algum momento ele quiser recolher sobre mais de um salário mínimo, ele tem que recolher sobre a alíquota de 20%. Então, no caso, o maior beneficiado pela Previdência Social é aquele que efetua o recolhimento para a Previdência, ou seja, aquele que é registrado corretamente. E no caso, porque tem essa questão do por fora, o trabalhador recebe gorjeta e normalmente o que ele tem na carteira profissional dele é o piso salarial e não consta a gorjeta na carteira. Como fica essa questão do por fora? Que prejudica? Prejudica muito o empregado, porque esse empregado que em algum momento da vida dele, ele aceita essa condição
porque acha que está obtendo algum lucro naquele momento, porque está deixando de contribuir para a Previdência, está deixando de recolher imposto de renda, assim, ele está se enganando. Por quê? Se um dia ele vem com 20, 30 anos, ele sofre um acidente de trabalho, ou então ele precisa fazer uma cirurgia, esse empregado ele vai receber do INSS somente o valor que tem em registro em carteira. Por quê? O valor registrado em carteira, que ele recebe em holerite, que é a remuneração dele, é sobre este valor que tanto a empresa como ele recolhe o INSS. Então, o benefício automaticamente vai ser pago com base no que foi declarado e no que foi contribuindo. Então, é só o que consta na carteira profissional dele, que é o piso salarial. A gorjeta fica por fora e o recolhimento não incide sobre a gorjeta, e isso futuramente é o que causa o prejuízo. E grande prejuízo, porque hoje, como os benefícios eles são calculados de forma a longo prazo, né? Então, é uma grande ilusão achar assim, vou trabalhar 5 anos aceitando essa condição, porque quando eu estiver prestes a me aposentar, eu posso buscar o meu recolhimento real, porque eu vou estar me aposentando sobre o recolhimento real. Isso não existe mais. Então, a pessoa precisa brigar pelos seus direitos desde quando ela entra no mercado de trabalho, para que ela possa ter uma aposentadoria digna dentro da renda mensal dele que ele habitualmente recebe. E no caso, o que o sistema previdenciário perde com essa informalidade? A informalidade faz com que a Previdência Social perca muito. Tanto que o próprio governo já criou a figura do microempreendedor para reduzir um pouco dessa perda por causa dos benefícios que são concedidos a longo prazo. Então, assim, se o trabalhador abre mão de receber receber em holerite, né, em carteira, o valor efetivamente, o valor real, né, que ele recebe da empresa, tanto o INSS como a Receita Federal também estão deixando de receber e, por consequência, vão começar a criar mais empecilhos para pagar benefício. E, doutora Adriana, um alerta para aquele trabalhador, para que ele se previna desse tipo de informalidade? Então, assim, o problema que nós temos enfrentado com relação à Previdência, além da informalidade, que é quando por qualquer motivo o trabalhador ele se submete a receber o piso, né, e somente o piso e um valor por fora, como por exemplo a gorjeta, isso aí o trabalhador ele tem que exigir que a empresa inclua a gorjeta no holerite dele, na carteira profissional dele, para que ele possa ter direito a essa contribuição sobre o valor real recebido por ele mensalmente. Então, além de exigir que a empresa regularize a situação dele, ele também deve acompanhar hoje, através do INSS, se a empresa efetivamente está fazendo esse recolhimento correto. Porque muitas vezes a gente tem isso declarado em GFIP, tem isso registrado em carteira, tem isso pago em holerite, mas a empresa não efetiva o pagamento à Previdência Social. E como ele pode verificar se está sendo recolhido ou não? Então, quais são as formas? A única forma que tem dele ter essa certeza de que a empresa está recolhendo corretamente as contribuições previdenciárias é se dirigindo a uma agência do INSS e solicitando o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. CNIS. CNIS. Ele é como se fosse um extrato analítico de fundo de garantia, que vem mês a mês, ano a ano, a remuneração desse trabalhador que foi pago à Previdência Social e que, por consequência, com base nessas remunerações, vão ser calculados os benefícios que vão vir a ser concedidos a ele. Então, para o trabalhador, piso salarial mais gorjeta tem que estar na sua carteira profissional. Obrigatoriamente. Doutora Adriana, o tema é bem interessante, mas não temos mais tempo. Está convidada para um próximo programa. Muito obrigada. Obrigada pela presença. Obrigada. Chegamos ao final do programa Fórum Legal. Hoje o tema foi Previdência Social. Ficou alguma dúvida? Mande para o nosso e-mail programa-forumlegal@sintoresp.org.br. Quer rever este programa? Acesse o site www.sintoresp.com.br.